Alguém já chegou, comentou lá, reclamando de alguma piada que você fez? Não, tem gente que não entende. Aí o problema é meu, não. É problema é a condição intelectual do sujeito. Aí não entendi. Escuta de novo, né? Não, mas não, quando não tem cérebro, não tem jeito, não. E o negócio é informação. Por exemplo, não dá para você contar piada de melhor nível, porque você tem que ter informação. Então, aí o que você faz? Você vai no AEU. Você vai ali até onde aquele grau, né, chega. Porque também você não pode contar piada de alguma coisa que a pessoa não... Eu vou contar piada de astrofísica aqui. Quem que conhece né, Pois é. sobre isso? Então, não tem jeito. Tem que adaptar ao contexto, né? Por exemplo, se eu fazer uma apresentação, de repente, num escritório, né, alguma coisa assim, aí você já vai sabendo que as pessoas têm um nível X. Né? Por exemplo, eu vou contar uma piada do Exército. Quem não se vê Exército não tem a menor noção da importância daquilo. Por exemplo, oficial de dia. Tem um cabo de dia, tem um sargento de dia, tem um oficial de dia. O que é o de dia? É de 24 horas, de 8 da manhã até 8 da manhã na hora que passa o serviço. Oficial de dia. Uhum. Aí o português estava lá, e tinha uma senha, o rondante. O sujeito faz a ronda para ver se todos os postos, os soldados estão a seus postos, estão acordados, não tem ninguém dormindo, relaxado, ouvindo música, fumando. Você tem disciplina de luz e de ruído. Então, uma binga de cigarro, a ponta do cigarro, a 800 metros dá para ver, ainda mais com binóculo, você sabe onde é que está o cara certinho, um sujeito com mira e tal, te acerta. Então, você podia fumar num quarto de hora que você tivesse. Sim. E não podia estar ouvindo rádio, porque você tinha que ouvir os barulhos, caso o inimigo chegasse. Né? Então, tem o rondante. E o rondante tinha a senha. Qual que é a senha? Coelho. Aí o português estava no posto da guarda dele, aí veio o rondante. Aí o português, achando que era um espião, alto lá. Aí ele falou assim, é o Honda, avança a senha. Ele falou assim, é oficial de dia. Aí, pá, maldito espião. Onde já se viu oficial de dia e de noite? Porque é 24 horas, cara, fica. Para quem se via aí, como eu expliquei a piada, aí conta para quem não se via assim. Pois é. É a mesma coisa. Fui contar uma piada para os professores. Tinha 6 professoras e 1 professor. Aí eu conto a piada para nós. Eu contei do burrinho de freio, que a Kombi do português estragou. Ele estava com a família dentro do carro. Aí ele parou o carro deu problema de freio, aí parou na oficina mecânica. Aí ele falou assim, não vai ter jeito, vou ter que sangrar o burrinho. A mulher dele falou assim, se encostar a mão em um dos meus filhos, eu te mato. Pra nós que temos carro, a gente sabe qual que é o burrinho de freio, tem que sangrar porque deu ar e tal. E mulher vai, oficina mecânica, vai sangrar o burrinho de freio. Tá vendo? As mulheres ficam assim. Só ele riu, só o professor riu. E a piada certa no lugar errado. No lugar errado, exatamente. Então, às vezes, você conta piada aqui, lugar certo para a pessoa errada. Pois é. Não estou desfazendo de ninguém, mas a pessoa, basta ela não ter conhecimento do assunto que está sendo abordado, ou que está dentro da piada, se ela não conhecer, não vai rir. Pois é, ainda mais o Instagram, que são várias pessoas de várias culturas diferentes, aí não tem como personalizar. Isso é muito pouco, quase nada. Quase nada. Por isso, Nessa é um personagem perfeito, né? Porque a maioria dos shows todos são interior. Então, sim. As piadas já são para aquele identifica. Público. Nossa, tem uma das porquinhas que é enorme a piada, enorme. Mas, rapaz, o pessoal da roça, que eu falo que as coisas tudo do jeito da roça, rapaz, mas fica assim, tipo assim, pra eu sei o vocabulário todo, porque meus tios moravam na roça, eu sempre fui na casa deles, férias, então eu tinha 2 vocabulários, que era o pessoal da roça, o jeito deles falarem, e o meu, que eu estudava, então a palavra certa, outro dia, na roça é esturdi. Três Antonte anteontem, por conde que, para mod, para que de modo?
Pra que isso? Exatamente. A gente falou de café também, tem o tal do pó, como é que é? Popopó. Exatamente. Então, o pessoal que... Ó, há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, não tinha problema nenhum com isso. Foi só o pessoal se urbanizar muito mais, porque todo mundo tinha um pezinho na roça, e ia na roça. Hoje em dia, a quantidade de gente que mora na cidade, que não tem acesso à roça, tem criança que acha que leite sai da caixinha, que leite é da caixinha. Isso é verdade. Que acha que frango só pega no pacote lá no supermercado. Não sabe que galinha, né, o pintinho, o galo, que se não tiver o galo para galar a galinha, o ovo encroa, não choca, por quê? Não foi fecundado, né? Então tem que ter o galo, tem que ter a galinha para ter o pintinho, para virar frango, para fazer na panela. Não sabe essa coisa toda. Pois é. O leite vem da caixinha. E não é à toa que a geração de hoje, né, acaba sendo uma das gerações mais ansiosas e depressivas, né, por conta dessas questões. O ritmo da roça é outro. Exato, tudo muito rápido, tudo para ontem. Tudo estalo. E na cidade grande, produtividade é a palavra-chave, então as pessoas elas ficam muito focadas em querer fazer muitas coisas e se esquecem do essencial, de voltar para dentro de si, de estar reunido com a família, conversar com amigos. Tudo é muito fácil, você não precisa nem ter fogão em casa. Liga aqui, ó. Comida vem. Pois é. Olha. Na roça você tem que ir lá, você tem que buscar lenha à tarde. Você não pode buscar de manhã cedo. De manhã cedo o café tem que estar pronto quando você sair para a lida. Então a lenha você busca de tarde, quando você vem do serviço da roça, para garantir a lenha para fazer o café e para o almoço. Né? De tarde você já pode trazer para fazer o jantar. Não, então aí você vê. E outro, fogão de lenha. E demora, fogão de lenha. Não tem que negócio de você aumentar o gás, não, ué. Ele só dá aquele ali. Se bobear, queima. Você tem que tirar, botar na trempa que tem menos fogo. Tem toda uma ciência ali em volta. E o ritmo é outro. Pois é, isso é verdade. Eu acho que toda pessoa que está nesse ritmo frenético e chega num ponto de exaustão já tem planos de ir para o interior, ficar num local mais tranquilo. Eu, particularmente, desde os 30, já tenho um interesse de migrar para o interior Mas mesmo. você tem que fazer o desmame. Você não pode ir, você dá uma no cravo na ferradura. Para depois, porque é a transição. Você tem que sair da correria para o passo lento. Aí, muita gente, por isso que o sujeito quando aposenta, adoece. Porque o ritmo cai drasticamente e o meu não tem essa possibilidade, porque eu dou no cravo, eu tô na ferradura. Então eu fico à toa, mas tem semana que o pau canta, né? O bom da sua profissão é que você trabalha muito com a questão da inspiração. Não precisa de... Pelo menos é assim que eu penso, me corrija se eu estiver errado. O artista é mais inspiração do que a transpiração propriamente dita. Porque, igual você falou, fazer piada todo dia, não é todo dia que a gente está inspirado, não é todo dia que realmente dá aquele estalo de criatividade, né? Não, na pandemia apareciam os shows e como é que fazia? Não podia aglomerar. Como é que você faz show sem aglomerar? Fez live, não? Fez live na pandemia, não? Não, fazer live, vou contar a piada. Eu não vou precisar da piada para contar lá depois, por que eu ia contar a piada de uma vez? Música não. Música eu ouvo 40 vezes, piada não. Você ouviu a piada, quando você vai ouvir de novo, você já... As nossas piadas têm essa vantagem que a maneira de contar, eu seguro você pela maneira de contar. Então você pode ouvir a piada 10 vezes, você vai achar ela engraçada. Mas você vai falar tudo que eu falo. Daqui a pouco você está assistindo a piada, ouvindo a piada, só pela maneira de contar e a hora que eu falo determinada coisa, que fala isso, que fala aquilo. Então, tem piada que se eu contar, você vai, não, conta aquela que você contou pra mim, conta pra ele. Aí eu conto pra ele, aí você ri de novo. Aí chegou mais alguém, não, conta aquela que você contou pra nós, conta pra ele aqui. Aí você ri outra vez. Aí conta, porque daqui a pouco eu tô contando a mesma piada pra 5 pessoas, para uma pessoa que não conhece e todo mundo ri. Pelo jeito de contar. Exato. Eu acho que no caso da piada, a fórmula vale mais do que o conteúdo em si, né? Às vezes a piada não é nem tão engraçada assim, mas o jeito que a pessoa conta já transforma ela em engraçada, né? Já aconteceu isso, só para falar o que você está falando. O final da piada ficou xoxo, ficou fraco, de tanto que eu e a minha diretora, de tanta coisa que nós colocamos aqui, a piada foi fazendo, tomando um corpo e tal, passou de onde era o final
da piada. Aí quando termina a piada aqui, a gente arrebentou de rir o tempo todo. É uma piada que dura 12 minutos, rapaz. Você tá a Marieta. 12 minutos, sou louco. Nossa! É que nem aqueles causos do Barnabé mesmo. Sim. Rapaz, se assistir, você fala, não é possível. E tem assunto, hein? E para você encher por exemplo, a piada do Paraguai, que a mulher solta pum dentro do ônibus, né? Aí é a piada do Ari Toledo. Aí a mulher falava que estava soltando um passarinho. Como foi no final da viagem, a outra falou assim, aqui, manda a mulher do seu parar de soltar passarinho, vou dar um chute na gaiola dela. Pois é. Agora, isso é lá no finalzinho. Pede essa dona parar de soltar passarinho, tá? Mas ela sai, uma chama a outra para ir no Paraguai para fazer compra. E no ônibus, na volta, ela come pra caramba e começa a soltar pum dentro do ônibus. Rapaz, você devia ver a história. Nossa Senhora! E é um fenômeno. E sem falar um palavrão. Tem uma outra que tem no Ticaracatica, do 69. É sexo explícito. Só que não fala um palavrão. O tempo todo você fica com a sua imagem que você cria, ele fica, todo mundo fica com a imagem, ninguém, e não tem um palavrão.